Por favor, em Romanos, capítulo 4, versículos 20 e 21. Tem uma mensagem bem objetiva nessa noite e o conteúdo dessa mensagem, ele faz parte de uma das disciplinas do nosso curso. E o tema da nossa reflexão é: qual é a base da sua fé? Qual é a base da sua fé? Qual é o fundamento da sua fé? Em que a sua fé está firmada? Romanos 4, 20 e 21 diz assim, Paulo diz assim: mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Amém? A Bíblia está falando aqui, Paulo está falando aqui de um personagem do Antigo Testamento, que é Abraão. Amém? Paulo está falando da experiência de Abraão, da experiência de fé que Abraão teve. Né? E nós entendemos, irmãos, à luz das Sagradas Escrituras, que todo aquele que nasceu de Deus, quem nasceu de Deus aqui, diga glória a Deus. Recebeu, quem nasceu de Deus, recebeu uma medida de fé, que o próprio Deus repartiu com cada um. Amém? Todos nós recebemos uma medida de fé. Todo aquele que nasceu de Deus pode viver o estilo glorioso que Ele tem para cada um de nós. Você sabia que o estilo de vida que Deus tem para você é glorioso? O estilo de vida que Deus tem para você e para mim não é um estilo de miséria, não é um estilo de pobreza, não é um estilo de escassez. O estilo de vida que Deus tem para você e para mim é um estilo glorioso. Amém? Porque a Bíblia diz que o nosso destino é um destino de glória. Então, o destino que Deus tem para a sua vida é um destino de glória. Amém, amados? Amém, queridos? Aleluias! Porque Deus nos dotou com uma medida de fé. Vou mostrar isso na Bíblia. Abre a sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, 3 diz assim: porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto cada um dentre vós que não considere a si mesmos além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Está vendo aí? Paulo está dizendo que existe uma medida de fé que Deus já nos deu, né? Que Deus já entregou para cada um de nós, né, irmãos? E Paulo está dizendo aqui, olha, não considere cada um de vocês além do que convém. O que ele está querendo dizer? Não se considere superior a ninguém, mas também não se considere inferior a ninguém. Ele está dizendo aqui, tenha uma autoimagem equilibrada. Deus trabalha com o equilíbrio, o diabo trabalha com o exagero. Amém? Deus, ele trabalha o equilíbrio na nossa vida. Nós precisamos ser equilibrados. Nem tão alto, nem tão baixo. No equilíbrio certo, na medida certa. Então, Paulo está dizendo aqui que Deus nos deu uma medida de fé. Eu quero dar um exemplo bem prático aqui. Eu quero convidar aqui o Israel e o Alfredo, rapidinho aqui. Preste bem atenção, irmãos. Você já foi mais rápido. É a idade, né? É a medida, né? Muito bem.
Eu quero que vocês escorem na parede aí. Fiquem escorados na parede, um do lado do outro. Dá uma distânciazinha aí de um. Isso. Olha, o Alfredo e o Israel se converteram. O que eles receberam quando se converteram? Diga, uma medida de fé. Uma medida de fé veio sobre eles para eles aceitarem Jesus, crerem que Jesus é o Salvador. Deus deu essa medida para os dois. Deus deu essa medida para você, para cada um de nós, Deus deu essa medida. Amém? É o que a Bíblia está dizendo aqui. De acordo com a medida de fé que Deus lhe proporcionou. Agora presta atenção. Vamos supor aqui, olha. Eu vou dar o exemplo espiritual, depois vou dar um exemplo assim bem secular. Vamos supor que passaram 10 anos. Está com 10 anos que eles receberam a medida de fé. Aí o Alfredo está bem nesse nível aqui, ó. O Alfredo avançou. Está nesse nível aqui, olha. 10 anos, o Alfredo já é até obreiro da igreja dele. Já é até obreiro, 10 anos depois. E o Israel continua lá, ó. Vindo à igreja, congregando, é crente, dá graça e paz quando vê os irmãos, né? Mas ainda não faz nada, não faz muita coisa na igreja, não é envolvido na igreja, né? O que foi que aconteceu? Por que 10 anos depois o Alfredo está no nível bem elevado e o Israel está ainda lá embaixo, irmãos? Por quê? O que foi que aconteceu? Sabe o que aconteceu? O Israel não se envolveu o suficiente, não desenvolveu a fé. Ele não desenvolveu a fé. O Alfredo desenvolveu a fé. O Alfredo se comprometeu. O Alfredo se envolveu nos projetos da igreja, nos programas de educação que a igreja tem. Ele se envolveu. Israel não. Israel basta ele vir de domingo, um domingo sim, um domingo não. Ele vem com a família. Não estamos discutindo aqui salvação. Ele é salvo. Porque a medida de fé que ele recebeu foi o suficiente para ele receber a salvação. Quem está me entendendo aí, diga glória a Deus. Você precisa entender isso. Então, ele está salvo, ele está garantido, né? A salvação dele está garantida. Agora, ele não desenvolveu o suficiente a fé dele. Então, por isso que Paulo está dizendo, ó, cada um recebe uma medida de fé. Mas essa fé tem que ser desenvolvida. Amém, amados? Tem que ser desenvolvido. Não é muito diferente, queridos, na nossa vida secular. Eu quero que o Alfredo volte novamente aqui, a estaca zero novamente. Olha, vamos supor que o Alfredo e o Israel, eles estudaram direito. Passaram 6 anos na faculdade de direito. 6 anos. 5 anos na faculdade de direito. Se formaram. Eles se formaram em direito, tá? Aí o Israel vem, ó, o Israel fez a OAB, passou, né? O Israel começou a pegar um caso aqui, um caso acolá, se envolver nessa área do direito, né? E começou a trabalhar, começou a crescer, e aí Deus abençoou, irmãos, ele abriu um escritóriozinho, bem simplesinho na casa dele, e ele continuou, o tempo foi passando, aí 10 anos depois, o Israel é um advogado bem-sucedido, com influência na nossa sociedade, e o governador está pensando em indicar até ele para a próxima vaga de desembargador do estado, se tiver. Oh, glória a Deus! É muita autoridade. Pode aplaudir o Senhor. Se eu fosse tu, ia fazer direito. Né? Pois dessa. Agora preste atenção. 10 anos depois, está aqui o Israel à beira de ser desembargador. O salário deve ser uns 150 mil por aí, tá? Agora, olha só. O Alfredo se formou em Direito também, na mesma faculdade, recebeu o mesmo ensinamento, na mesma sala. Fizeram a formatura junto, jogaram aquele chapeuzinho para cima junto, tá? Jogaram, participou de tudo. Só que o Alfredo não fez nem a OAB. Ele disse, eu lá vou fazer isso, eu tenho trabalho com isso. Eu vou continuar tocando a minha vida, perder sono estudando isso lá vai me dar nada,
né? E permaneceu, né? E continuou. Ele tem o canudo dele de direito, mas ele não desenvolveu o suficiente. É a mesma coisa ou não é? É a mesma coisa. O reino espiritual não é muito diferente do reino material. Amém? Obrigado pelos atores, dê um aplauso ao Senhor. Então Paulo está dizendo que nós recebemos a mesma medida da fé. Cada um de nós recebemos a mesma medida, mas nós temos que desenvolver. Vou mostrar hoje ainda isso na Bíblia, como isso é verdade. Amém? Primeiro tópico que eu notei aqui, irmãos, qual é a base da sua fé? Primeiro, cuidado com a fé baseada nos sentimentos. Cuidado com a fé baseada nos sentidos, né? Nos 5 sentidos. Cuidado. Essa não é uma fé bíblica. Essa não é uma fé que edifica. A fé, ela não é emocional. A fé, ela não pode ser, né, diante só por causa de algo que aconteceu, ou de algo que eu senti, ou de algo que eu estou vendo, ou de algo que eu estou tocando. A fé não pode ser baseada nisso. A fé, ela não é baseada em sentimentos. Ela não pode ser baseada em sentimentos. A Bíblia mostra um personagem que tinha uma fé assim. O nome dele é Tomé. A fé dele era baseada nos sentimentos. Jesus desenvolveu seu ministério. Jesus passou o tempo todo dizendo para eles: é necessário que o Filho do Homem seja morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Jesus morreu na cruz, como ele mesmo predisse. Jesus foi crucificado, Jesus foi colocado ele no túmulo, mas Jesus também ressuscitou. E a notícia correu que Jesus havia ressuscitado. As pessoas começaram a ver Jesus, os outros discípulos, as mulheres, viram Jesus e falaram para Tomé: Tomé, Jesus está vivo. Mas, irmãos, Tomé não acreditou. Tomé não acreditou. Olha o que está escrito em João, capítulo 20, versículo 27. Olha, Jesus chega no lugar em que os discípulos estão, e todo mundo fica espantado. E Tomé diz que só acreditava se visse. Vocês estão tendo ilusões. Jesus morreu. Jesus não ressuscitou. Ele não acreditou. Ele disse: eu só creio se eu ver. Eu só creio se eu tocar nele. Eu só creio se eu ver com os meus próprios olhos, ele se aproximando de mim. Eu só creio, senão eu não creio. Só se eu ver. Olha o que está escrito aqui. Jesus chegou e Jesus disse: então dirigiu-se a Tomé, dizendo: coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estende a tua mão, coloca no meu lado. Agora não sejais um incrédulo, mas crente. E Tomé confessou a Jesus: meu Senhor e meu Deus. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, porque me viste, acreditaste? Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Sabe o que quer dizer bem-aventurados? Bem-aventurados quer dizer benditos, prósperos, abençoados. Meu irmão, nós não vimos, mas nós cremos. Nós somos abençoados, nós somos benditos, nós somos prósperos, nós somos bem-aventurados. Jesus disse: bem-aventurados são os que não viram e creram. A fé de Tomé era natural, era uma fé que precisava ver para crer.
Se não visse, não cria. É necessário ver para crer. Irmãos, preste bem atenção que eu vou lhe dizer. Ver para crer não é o que Deus espera de nós. Não é o que Deus espera de mim. Não é o que Deus espera de você. Ver para crer não é uma fé que interessa para Deus. Ver para crer é uma fé emocional. Ver para crer é uma fé natural. Ver para crer é necessário que aconteça antes. E esse tipo de fé não interessa para Deus. É isso que ele está dizendo para Tomé. A fé de Deus, ela crê para ver. Ela acredita e acontece. Ela não vê, mas tem convicção e ela se manifesta. Ela não vê, mas ela crê. Primeiro crê, depois vê. Essa é a fé de Deus. Por isso Jesus diz, bem-aventurados os que não viram e creram, são benditos, são prósperos, são amados, são queridos, Jesus exalta aqueles que creram, da forma como ele esperava que os discípulos crescem, da forma como ele esperava que Tomé cresce. A fé de Deus, ela crê para ver. Diga, crer para ver. Diga de novo, crer para ver. Diga para o seu irmão, creia e você verá. Verá o quê? A glória de Deus. Amém? Não vos hei dito, se creres, verás a glória de Deus. Amém? Agora, se não crer, não vai ver nada. Se querer ver para crer, é uma fé muito atrasada, irmãos. É uma fé atrasada, é a fé do caranguejo. Amém? Nós somos aqueles que creem. E porque nós cremos, nós vemos. Porque nós cremos, acontece. Porque nós cremos, se manifesta. Porque nós cremos, se manifestará. Diga, se manifestará. A fé humana, irmãos, ela sempre questiona. Por quê? Porque a fé humana, ela quer pegar, ela quer ver, ela quer sentir. E essa fé, mais uma vez eu digo, não interessa para Deus. Essa não é a fé de Deus. Essa não é a fé bíblica. Amém, amados? Diga, fé bíblica. Diga de novo, a fé bíblica. Crê para ver. Nós precisamos ser desses. Os que creem. Os que creem. Sabe, a Bíblia diz que Jonatas foi engolido por um grande peixe. Né? Por um grande peixe. Não é a baleia, é um grande peixe. Tá? Mas se a Bíblia tivesse dito que Jonas tinha engolido um grande peixe, eu ia acreditar do mesmo jeito. Porque está escrito. Amém? Creia no que está escrito. Tá? Segundo ponto. Essa mensagem já tem 2 pontos. Segundo ponto. Sua fé deve ser baseada na palavra de Deus. A sua fé deve ser baseada na palavra de Deus. E aqui entra o outro personagem, que é o personagem do texto que eu li. A fé de Abraão. Diga, a fé de Abraão. A fé de Abraão era uma fé baseada na palavra de Deus. Por quê? Porque ele ouviu e creu. Deus se manifestou a ele e disse: deixa os teus parentes, deixa a tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. E o que foi que ele fez? Ele saiu e foi. Ele creu. Ele creu sem ver nada. Ele creu sem sentir nada. Ele creu por causa de uma palavra. De uma palavra que ele ouviu de Deus. Eu quero lhe dizer que Deus nos guia pela sua palavra. Deus nos abençoa pela sua palavra. Deus, ele quer te direcionar através da palavra dele. Deus quer te dar direcionamentos. E quando Deus libera uma palavra, irmãos, quando nós obedecemos essa palavra, nós prosperamos. Amém?
Eu prospero quando eu entendo que uma palavra veio de Deus, eu creio nessa palavra. E eu ando debaixo dessa palavra, eu vivo essa palavra, eu declaro essa palavra. Logo, logo, é questão de tempo. Às vezes não é no meu tempo, mas no tempo certo vai se manifestar. Diga, vai se manifestar. Diga, seu irmão, vai se manifestar a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Aleluia. A fé, ela chama as coisas que não são como se já fossem. Amém? É como se já fosse, irmãos. É como se já fosse. Olha, uma vez eu vi um candidato e eu fiquei admirado com ele. Porque ele falava, sabe? E era para vereador na época. E ele falava numa convicção tão grande assim, sabe? De que ele ia para a Câmara e os negócios dele ele ia deixar com não sei quem. Ele ligava para um e para outro, assim numa convicção, como se ele já tivesse sido eleito. E é esse tipo de fé, que é a fé bíblica. A fé, ela chama as coisas que não são como se já fossem. Como se já fossem. Jesus nos ensinando sobre a oração, ele diz isso. Olha, quando vocês orarem, orem como se já tivessem recebido. Ele está dizendo para nós orarmos com fé. Amém, amados? Orar com fé. Romanos 4,17, que é o contexto da palavra que eu li no início, diz assim, olha. Conforme aparece nas Escrituras, eu fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria as coisas novas do nada. Sabe qual eram as informações que Abraão tinha? Abraão tinha algumas informações de Deus, mas que vinha passando de pai para filho. E ele ouviu sobre a criação, quando Deus disse haja e houve, quando tudo não existia nada, e de repente Deus libera a palavra, haja e houve. E Abraão, ele crê nesse Deus, é o que o texto está dizendo aqui. Ele crê nesse Deus que é poderoso para criar novas todas as coisas. E esse Deus se manifesta na vida de Abraão, e de vez em quando ele diz assim, olha, Abraão, tu serás pai de multidões, tu serás pai de nações, te chamarão, as nações te chamarão de pai. E ele começa a crer, ele ouve e ele crê. Ele se apropria da palavra liberada por Deus. Ele toma posse da palavra de Deus. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. Toma posse daquilo que a Bíblia diz. Nós acreditamos tanto no que o jornal diz, nós acreditamos tanto no que o povo diz, nós acreditamos tanto, irmãos, no que os fofoqueiros falam, nós acreditamos em tantas coisas que não tem nada a ver, e às vezes nós temos dificuldade de crer no que a Bíblia Sagrada diz. Nós precisamos acreditar no que está na Bíblia. Amém, amados? Nós precisamos crer que essa Bíblia ela é poderosa. E o que ela diz é verdade. Abraão creu. Abraão não tinha nem a Bíblia que nós temos. Abraão só tinha a história contada e Deus se manifestando de vez em quando para ele. Uma voz. E ele entendia que essa voz era de Deus e era de Deus. E ele cria, ele acreditava nessa voz. E por isso ele foi o que foi. Amém? Amém? A fé ela é fundamentada na palavra de Deus, não importando as circunstâncias. No próximo versículo de Romanos 4, versículo 18, olha o que esse texto diz. Romanos 4, 18 diz assim: mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Por quê? Porque ele ouviu de Deus. Pois Deus lhe tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá. Paulo não detalha aqui, mas lá em Gênesis está escrito quando Deus falou isso. Deus falou assim,
assim será a tua descendência, como as estrelas dos céus e a areia da praia do mar. Amém? Aí de versículo 19, e sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Irmãos, Deus está dizendo para esse homem, você vai ter um filho, e a tua descendência, que vai, a partir desse filho, vai ser como as estrelas dos céus, e como a areia da praia do mar. Abraão, tu vais ser pai de muitas nações. O homem está com 100 anos de idade. A Sara com 90. Meu irmão, ele olha para o corpo dele. Ele olha para o corpo dela. As circunstâncias não contribuem. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Sempre, geralmente, diante das promessas que Deus tem para as nossas vidas, as circunstâncias que nós vivemos não contribuem. Não contribuem, irmãos. As circunstâncias geralmente não contribuem para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Se nós olharmos para as circunstâncias, nós vamos desistir na hora. Na hora. Apesar de ser uma realidade. Era uma realidade, ele tinha 100 anos. Era uma realidade, a Sara tinha 90 anos. Ela diz, olha, nós não fazemos mais nada. A gente não faz mais nada. Sabe, uma vez o anjo chegou lá e disse assim, olha, Abraão, daqui a um ano eu vou chegar aqui, eu volto aqui novamente, e o teu filho tem nascido. A Sara está lá atrás da porta, começou a rir. Por isso que o nome de Isaac é riso, significa riso. Ela começou a rir, ela disse assim, ela não disse assim, mas foi nesse sentido. Esse anjo é doido. Esse anjo é doido. Eu não tenho mais o costume das mulheres. O Abraão, coitado, 100 anos de idade, não está aguentando nem cortar lenha. Não está segurando nem o machado direito. Esse anjo é doido. Aí o anjo percebeu. Está lá em Gênesis. O anjo percebeu. E o anjo chamou a atenção dela. Ela disse, não ri não. Você riu. Você riu. Por isso o nome do menino será Riso. Amém? Então não olhe para as circunstâncias, irmãos. Se você olhar para as circunstâncias, você não conquista nada em Deus. Nada. Mas se você não olhar para as circunstâncias e olhar para o Deus e para a palavra que Ele libera sobre a tua vida, você vai conquistar muitas coisas que você não imagina. Aleluia. Aleluia. Olha, irmãos, quando nós construímos essa igreja, nós não tínhamos condições e não sabemos nem como construímos, só sabemos que está aqui, está aqui o templo. Irmãos, nós compramos um terreno. A igreja arrecadava na época R$400. O terreno que nós compramos, que era só um, aqui são 3 terrenos, só um foi R$11.000. Pastor Afonso Gebe me arrumou esse dinheiro. E eu nem queria pegar, porque eu não tinha como pagar. E tu me paga como tu puder, Tony. Não esquenta, não. Só garante o terreno lá, e era só a metade aqui, só um pedaço. E eu comprei. E a gente vinha aqui com os meus líderes, viemos para cá, e declaramos que o outro terreno era nosso, e declaramos que nós íamos construir aqui, e declaramos pela fé que não tinha dinheiro, tinha uma dívida, e o terreno era pequeno, e não tinha como comprar o outro terreno. Ou a gente arrecadava R$400, o outro terreno era R$45.000. Como é que a gente ia fazer isso? Mas nós cremos, nós temos uma palavra de Deus.
Quando você tem uma palavra de Deus, você tem que crer nessa palavra. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para comentário, não olha para nada, meu irmão, olha para Deus. Foi nisso que Abraão se segurou, na palavra. Deus falou que vai me dar um filho. Deus falou que vai dar. Ele vai dar, não sei como. Eu não sei como. Aí ele ouviu Sara e ainda tiveram uma ideia, né? Uma ideia que está complicada até hoje por causa dessa ideia que eles tiveram. Amém? Mas não vou nem até isso. Então, irmãos, não duvide. Preste atenção. Não duvide do que Deus tem para a sua vida. Não duvide. Sabe, uma vez eu estava ministrando a palavra de Deus lá na colina, numa Assembleia de Deus, e entrou um homem de azul, e estava no momento de unção ali. Deus me deu uma palavra para aquele homem. Eu disse: ei, meu irmão, você que está aí atrás, preste atenção, Deus vai te entregar uma obra para você cuidar. Daqui pouco tempo, você vai pastorear uma igreja, Deus vai te abençoar poderosamente. Sabe o que foi que ele disse? Ele não disse para mim na hora, ele disse: esse homem é doido, que eu nunca nem preguei a palavra de Deus. Eu nunca nem preguei a palavra de Deus. Mas aí, irmão, sabe o que aconteceu? Depois de alguns anos, eu estava almoçando num restaurante e o camarada me chamou, fui lá: rapaz, eu quero te pedir perdão. Aí eu disse: mas por quê, meu irmão? Não, olha, tu estava lá na igreja, lá na colina, e você liberou uma palavra para a minha vida, e eu não sabia nem que era ele, não conhecia. E eu quero te dizer que hoje eu sou pastor de uma igreja batista lá em Plácido de Castro, e Deus está me abençoando muito. Irmãos, só recebe o que Deus fala, só recebe a promessa de Deus, e você vai ver a glória de Deus. Não duvide! Mas se fortaleça dando glória a Deus. Foi isso, ó, no versículo 20. Não duvidou, Abraão não duvidou. Ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Mas quem? Diga, Abraão. Pela fé, se fortaleceu dando glória a Deus. Agora preste atenção que eu vou te dizer, olha, preste atenção, olha aqui, ó. Não foi Deus quem fortaleceu, foi Ele que se fortaleceu. Amém? Há uma diferença. Preste atenção, os exemplos que eu dei aqui. Qual foi o crente que avançou aqui? Qual foi? Foi o Alfredo que avançou como crente, né? Quem se fortaleceu? Não foi Deus que fortaleceu o Alfredo. Foi ele que se fortaleceu. Como? Se envolvendo, estudando, recebendo, indo para o encontro, né? Fazendo escola de líderes, fazendo todas as escolas, capacitação destino, se inscrevendo agora para escola ministerial. É ele, Abraão, que se fortaleceu, dando glória a Deus. Você está pensando que esse glória a Deus é dizer glória a Deus? Não, da glória a Deus, irmãos, é na caminhada da promessa, o cumprimento da promessa. Eu dou glória a Deus caminhando na promessa. Eu dou glória a Deus me envolvendo no processo, me entregando no processo. E quando eu me desenvolvo, eu me fortaleço e eu chego no ponto em que Deus projetou para a minha vida. Aleluia! Louvado seja Deus! Não foi Deus quem me fortaleceu, foi Ele que se fortaleceu, dando glória a Deus. E não é um glória como os pentecostais, como nós pentecostais, não. Glória a Deus, glória a Deus. Ah, você vai dar glória a Deus, você vai ficar rouco e não vai acontecer nada. Mas se você der glória a Deus com a sua vida, com as suas atitudes, aí, meu irmão, as coisas sobrenaturais vão começar a acontecer na sua vida. Amém, amados? Você está entendendo isso? Diga glória a Deus.
Então creia na fidelidade de quem faz a promessa. E quem faz a promessa é Deus. Quem promete é Deus. No versículo 21, diz: estando plenamente convicto. Quem é que está plenamente convicto? Abraão. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Preste atenção, Deus vai cumprir. Deus vai cumprir o que Ele te prometeu. Deus vai cumprir. Você tem promessa de Deus. Quem tem promessa de Deus, diga glória a Deus bem alto. Deus vai cumprir, meu irmão. Creia, creia, creia. Abraão está convicto. Tem 100 anos de idade, mas está convicto. A Sara tem 90, mas está convicto. Não acontece mais nada entre eles, mas eles estão convictos. E de repente, o de repente de Deus vai acontecer. E veio uma unção sobre Abraão tão poderosa. Esse homem ficou tão potente, de um jeito, que Sara morreu e ele continuou potente. Casou de novo, continuou potente. Teve mais em 5 meninos e continuou potente. Acho que Abraão morreu potente, meu irmão. Porque quando a unção vem assim. Amém? Oh, glória a Deus. Então dê glória a Deus que o milagre vai acontecer na sua vida. Aleluia! Louvado seja Deus. Amém, amados? Ele é poderoso para cumprir o que prometeu. Ele é poderoso. Amém? Quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. Deus falou com você essa noite. Então vem aqui à frente, eu quero orar por você. Qual é a base da sua fé? Glória. Jesus, Lucas 5:4. Lucas capítulo 5, versículo 4. Diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Glória a Deus, aleluia. Rompiam-se-lhes as redes. Pedro pescou a noite toda. Pedro era especialista na pesca. Pedro sabia o horário, Pedro conhecia o mar, Pedro sabia os locais certo. Pedro era expert na área da pescaria. Mas ele passou a noite toda e não pescou nada. E chega Jesus e diz assim: afasta um pouco ao largo, lança a rede. Aí Pedro, quando ele diz assim: Senhor, eu passei a noite toda trabalhando, não peguei nada. Sabe o que ele está querendo dizer, irmãos? Ele está querendo dizer assim: Senhor, disso aqui eu entendo. Disso aqui eu entendo. Não tem como pegar peixe. Sabe, talvez Pedro pensasse em prolongar essa discussão para dizer assim: Senhor, o Senhor não entende disso, sou eu que entendo. Mas de repente cai a ficha para Pedro. E ele diz assim: olha, sob a tua palavra, Senhor, eu lançarei a rede. É sobre a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus nunca vai te decepcionar. Simplesmente obedeça e o milagre vai acontecer. Creia na palavra de Deus. Que o fundamento, que a base da sua fé seja a palavra. Porque você nunca vai se decepcionar. Amém? Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Deus já te deu uma medida de fé. Cada um de nós aqui tem uma medida. Mas essa medida, ela pode ser trabalhada. Quando nós trabalhamos a medida que Deus dá, essa medida se multiplica. Essa medida vai se multiplicando.
quando nós nos envolvemos com Ele, quando nós ouvimos Ele com mais frequência. Sabe como Abraão ouvia Deus, quando Deus falava com Abraão? Quando Abraão oferecia um sacrifício ao Senhor. Abraão, onde chegava, ele oferecia um sacrifício ao Senhor. Ele estava fazendo a parte dele. Simplesmente faça a sua parte, porque o sobrenatural é com Ele, é com o Senhor, e Deus vai realizar. Deus vai realizar. Deus vai realizar. Eu não sei se em nosso meio há, mas se houver, eu gostaria de orar, antes de orar pela igreja, se há alguém que deseja aceitar Jesus como Salvador da sua fé, da sua vida, se você recebeu a medida de fé nessa noite, para iniciar sua vida com Deus, eu quero orar por você. Há alguém assim aqui nesta noite que gostaria de receber Jesus como Salvador e iniciar a sua jornada de fé? Ou alguém que pode ter acontecido uma série de coisas, não sei, mas você simplesmente esfriou, está um pouco distante, mas quer se reconciliar com o Senhor nessa noite. Se houver, eu quero orar pela sua vida. Há alguém assim aqui nessa noite? Se não houver, então coloque sua mão no seu coração. Coloque sua mão no seu coração. Oh, aleluia. A palavra do Senhor diz que nós somos filhos de Abraão, herdeiros da mesma promessa. Nós somos da fé, irmãos. Nós somos da fé. A base da nossa fé são as Escrituras. A fé bíblica dá crédito à palavra de Deus. A fé bíblica sempre estará baseada na palavra de Deus. A fé bíblica não tem nada a ver com sentimentos ou condições humanas. A fé bíblica, ela só se firma na própria palavra. Pai,